Dia 17 de julho de 2025, estamos aqui em Recife, onde está tendo a maior mostra de ciência do Brasil. Nós vamos ver hoje projetos de mais alto nível da ciência do país inteiro, os projetos que mais se destacaram no Brasil, e a gente vai dar uma passada por aqui para você estar conhecendo os standards, as coisas que estão sendo apresentadas aqui. Quando a gente fala em tecnologia, a gente vai começar a observar aqui na SPPC o que a impressora 3D, o que a ciência pode fazer em prol da saúde. Então, começa na sala de aula e termina para a população. Nós estamos aqui com o Eduardo Fábio, que vai explicar para a gente um pouquinho. Vai. Por gentileza, o que é que vocês fabricam aqui? A ideia nossa é trabalhar no processo de fabricação. Na parte da saúde, a gente trabalha com casos complexos, porque as impressoras elas são muito caras e a forma de se trabalhar com elas envolve muita tecnologia, muita matemática, muitos conhecimentos de estrutura, componentes diferentes. Então, a gente poderia estar trabalhando com polímero, com materiais que são específicos para uma ou outra aplicação, mas a gente tem que ter certeza que algumas aplicações você não vai ter muita rejeição por parte do corpo. Então seria possível fazer, por exemplo, uma prótese, e hoje o desenvolvimento está colocando um material orgânico também nessa prótese, para que o corpo entenda, eu posso regenerar algumas coisas aqui, ou seja, nós vamos facilitar para que o próprio corpo cresça uma parte que foi perdida, mas a partir de um apoio que a gente tem como necessário. Isso é uma prótese de uma criança pequena, 7, 8 anos, caiu de bicicleta, perdeu uma grande parte do crânio, só que não seria só a reposição, a capa. Uma capa a gente poderia estar usando um molde sendo feito em 3D que coubesse aqui, não é esse o caso, mas que encaixaria onde a gente teve a ruptura. Falta seria a parte óssea, né? E aí para parafusar essa parte a mais. Só que o que a gente tem no caso de uma criança? O cérebro dela e o crânio vão crescer. Todo ano, de 2 em 2 anos, retirar uma prótese e colocar outra, o risco é muito grande. Sim. Então, há 20 anos atrás, nós desenvolvemos essas placas que seriam móveis, o crânio vai estar crescendo assim e assim, então as placas escorregam uma sobre a outra, para que enquanto a criança está crescendo, a mesma placa está entendendo esse movimento e se deslocando. A criança de 7, 8 anos fez 10, fez 15, fez 18, fez seus 21 anos, parou de crescer, hoje ela tem quase 28 anos, é um garoto desse tamanho, não é tão garoto, com a mesma prótese. Então há mais de 20 anos o Brasil trabalha com tecnologias, entendendo? Que pudessem estar trazendo não só a falta do que seria o risco de rejeição, mas o próprio desenvolvimento de um ser humano. É claro, não é nossa área entender de crescimento do crânio de pessoas, mas nós conseguimos trabalhar o que seria isso com o apoio de vários acessos a bancos de dados de universidades, não só do Brasil, para saber como é formado um crânio em determinados momentos de desenvolvimento e como nós estaríamos fazendo, replicando, porque sem essa parte a gente não tem ideia se pode pôr reto, curvo, até que ponto você curva, para que depois o cérebro absorva esse espaço. Em caso de criostese, pode ser usado? Sim, também. Hoje existem outros materiais mais avançados que a gente pode estar trabalhando para diminuir ainda o risco de rejeição, onde o encaixe vai ser tão bem feito que aqui
você vai entender como se fosse uma continuidade. Perfeito. E ainda assim nós vamos ter uma parte para fixação dos parafusos, fixação da prótese. Então, digamos assim, a ideia de trabalhar o 3D já é uma coisa avançada, mas há muito tempo nós desenvolvemos um software que chama Invesários, onde eu pego aquelas fatias de uma ressonância magnética ou outra fotografia e eu transformo no 3D. Se não tem uma boa resolução, são fatias grossas, mas a gente consegue compor essa parte intermediária que não saiu para trabalhar o caso real. E aí encaixes ou até a estrutura, se existe um esforço. Porque, por exemplo, uma prótese perto do olho, ela não pode ser lisa. Ela pode ter uma certa rugosidade, mas nesse caso, por exemplo, o músculo do olho não consegue se fixar. Então, se a prótese fosse assim, ou com outro material normal, rígido, o músculo do olho não consegue segurar. Não, eu vou por cola, gente, não cola o músculo. Então a gente trabalha com porosidade, onde aí o músculo ele vai entrar aqui e vai se agarrar. E isso, em um caso real, aconteceu porque o músculo lateral do olho da pessoa não tinha aonde se fixar. Quando isso foi feito, o músculo fixou, o olho da pessoa voltou a ter movimentos. Eu sou uma chefe de fisioterapia e alguns fisioterapeutas do pessoal da empresa da estão tentando desenvolver também hoje em dia órteses para que as pessoas usem em forma de 3D, sem ser a necessidade do gesso. Você pode estar trabalhando isso, onde a pessoa ainda tem higiene, flexibilidade, ou você pode estar fazendo uma coisa mais simples. No caso, como podemos seria no caso teria a paralisação para não ter dores, mas também teria flexibilidade para não ter questão de demora. Nós temos que pensar caso a caso qual é o problema ou a dificuldade e tentar buscar soluções matemáticas para entender como essa flexibilidade tem que ser aplicada nesse objeto que vai fortalecer o que seria a recuperação da pessoa. Materiais, hoje a gente tem coisas que são extremamente pequenas que a gente precisa estar trabalhando. A que nível de detalhe? Só esse detalhe de ser um metal poroso, eu posso estar trabalhando alguma flexão disso aqui. Peguem o material. Ele é rígido, é metal. Ok? A perna você não sente que ele flexiona. Mas dependendo da região, se for muito rígido o material, nós podemos causar em um impacto um dano para a estrutura natural. Então eu estou fazendo um modelo matemático onde ele fica como se fosse uma bolinha de ping-pong de plástico, mas ainda assim ele tem uma estrutura metálica rígida. Então eu preciso trabalhar. E realmente é o caso da pessoa que eu preciso, não é só o espaço do músculo, mas em caso de impacto, o nosso corpo ele absorve alguma coisa. Então eu tenho que estar trabalhando materiais que a gente também permite isso acontecer, mesmo sendo metal. O quão pequeno ou o quão detalhado a gente consegue trabalhar. Vamos dar uma olhada aqui. Espera aí um pouquinho. Aqui. Isso aqui é o Cristo Redentor. Ele é muito menor, mas ainda assim eu consigo trabalhar o olho, o queixo, os dedos. Não é incrível? Sim. Agora tenta enxergar isso aqui. Aqui. Aqui a gente tem a Torre Eiffel, várias delas, tem o Cristo Redentor, tem ele deitadinho, aqui ó, os bracinhos abertos, lá para enxergar, mas ele tem todos esses detalhes. Nossa, aqui ó, também é o Cristo. Estão vendo o bracinho aberto? Eu não consigo, só com o microscópio. Não, mas assim, você consegue ver o formato, né? Mas ele tem todo esse detalhe, a dobra do pano, o queixo, o olho.
Então, se nós precisarmos construir alguma coisa que seja útil na saúde, mas que necessite desse nível de detalhe, o Brasil faz. Então, aí eu vi num filme que uma mosca era um robô drone. Se você fizer uma câmera miniaturizada que funcione, com estruturas desse tamanho, a gente consegue fazer menor. Eu consigo construir todo o mecanismo de bater de asas e mexer a filmadora para tocar e construir um caso real. A mosca nós não vamos fazer. Mas se for alguma coisa que precise ir para o corpo para filmar e observar e que de repente tenha um movimento para direcionar para onde ele vai, nós temos bifurcação aqui para onde ele vai, para onde o sangue levar. Não. A gente vai fazer uma assim, bater um leme para ele ir para onde nós queremos para fazer uma observação específica. Ele pode ser implantado, ele pode promover. Muitas coisas nós podemos desenvolver. Nós não vamos fazer esse monstrinho, esse robôzinho, mas é possível o Brasil construir coisas assim. A tecnologia hoje, o nível de complexidade e de miniaturização nos permite trabalhar isso. Nós vamos tentar trabalhar entre o mundo acadêmico, pesquisa, desenvolvimento e a indústria. Mas às vezes o hospital a gente considera como uma fonte de produção, né, de alguns elementos, mas que custa tão caro uma impressora, os técnicos. Então existe o CTI para fazer isso. Qualquer SUS poderia estar fazendo uma prótese, nos passando o arquivo da tomografia, da ressonância. Nós vamos trabalhar aquilo e desenvolver uma certa pesquisa, uma análise muito rápida para saber como usar a nossa base de conhecimentos e de tecnologias instaladas para oferecer uma solução. O que o SUS vai pagar? 10% da impressora que custa 1 milhão. Não, vai pagar o SEDEX. Porque ele vai pegar o produto, receber e colocar em aplicação na pessoa. Nós somos de governo. Nós temos que entender, eu não preciso colocar o custo disso aqui para o usuário. O usuário é um cidadão com problemas de saúde. Ele pagou o imposto. Então foi ele que pagou a criação do CTI, a máquina que nós temos, e é quem sustenta os técnicos para fazer isso. E o material também. Então ele não tem que ter custo. Nós precisamos é que o médico interaja conosco para que a gente possa desenvolver essa solução. Algumas com mais dificuldade, precisam de mais tempo para trabalhar, mas nós vamos estar tentando, da melhor forma possível, buscar uma solução para isso. Nós temos aqui, por exemplo, esse é um caso do ano passado específico, de separação de gêmeas siamesas. Foi o 5º caso que esse médico trabalhou conosco. Nós geramos um biomodelo real das crianças por causa de tomografia. Geramos o 3D e aqui a gente já sabia, o médico também nos informou, que o fígado, por exemplo, era comum às duas crianças. Então os especialistas têm que entender quanto desse fígado vai para qual criança. Os ossos da costela eram compartilhados, eram encostados, e o quadril também. Qual o procedimento de corte vai acontecer? Uma criança vai ter um quadril maior que a outra em uma parte. Dá para usar alguma parte óssea nessa recomposição? Dá. Então eles planejaram tudo isso antes. E elas dividiam, caso fosse, né? Dividiam mesmo o processo de fone. Sim. Isso foi um caso real. 16 médicos por mais de 9 horas trabalhando juntos, fizeram esse procedimento de separação, isso há 1 ano, e as crianças estão bem. Mas cada uma ficou com uma perna só. Mas houve a separação. Você não faz uma opção, essa fica com 2, essa fica sem nenhuma. Tudo isso faz parte do planejamento. Até a retirada de uma parte do osso do fêmur para recompor o quadril, né, a bacia. Tudo isso foi analisado com antecedência e o menor tempo de exposição foi utilizado para o sucesso disso.
Então a gente não corta uma pessoa para depois descobrir o que tem. Não, eu tiro um raio-x. Não, existe muita tecnologia por trás antes de você iniciar um procedimento, né? Hoje, até para a gente trabalhar a formação do médico, dos enfermeiros, nós temos aqui, no caso, essa impressora não é do CTI, é de uma universidade no estado de São Paulo, é uma das mais avançadas que existe. Com um material único, eu consigo fazer isso aqui tudo, mas eu tenho o músculo separado do osso e o que seria a pele, a nossa carne. Só que incrível, eu consigo trabalhar dureza, densidades diferentes, próximos do real e ainda colocar cor. Então eu posso até colocar umas artérias, algumas veias que são específicas da análise para isso aqui. Se vocês apertarem aqui, vocês vão ver, realmente a dureza está muito próximo do real. Então a impressão 3D nos permite trabalhar modelos muito realistas para definir procedimentos ou práticas de substituições antes de chegar no caso cirúrgico. Então o avanço da tecnologia está para trabalhar muito o pré. Né? Essa tecnologia que vocês estão aplicando aqui, ela é de quanto tempo para cá? Que já chegaram nesse... Tenha talvez 5, 10 anos de estudos e construção de máquina. Hoje já é uma máquina comercial. Qualquer um pode comprar. Minha opinião, claro que não. Só quem tiver dinheiro. Na minha opinião, como aluna, os manequins deveriam ser assim nas universidades da área da saúde. Sim. Qualquer universidade poderia ter essa impressora. Isso aqui custa $1 milhão. O problema é, como foi esse caso? A universidade comprou, mas ela não tinha técnicos para operar. Então o CTI foi para verificar. A máquina faz tudo o que se comprometeu? Fez. Aqui no caso, nesse procedimento de retirar o que seria esse tumor, você vai pegar não é uma panorâmica, você vai pegar uma ressonância para ter todos os detalhes, deve saber o que é duro, o que é mole, e toda a área do tumor. Nessa ressonância, o Invesalhos, que é o software que nós desenvolvemos para trabalhar isso, ele consegue distinguir parte dura, mole, e pela densidade também o que é um órgão ou um tumor, né? E no procedimento ele tem que entender, existe um nervo aqui, ele é perigosíssimo. Se você, na remoção dele, mexer no nervo, você afeta o que seria a vida da pessoa. Sim, seria a mesma coisa com o nervo trigêmeo. E aqui também pode ter tido perda óssea. Isso você vai ver, é claro, aí abaixo do que seria o tumor. Então você já trabalha a recomposição desse pedaço. Poderia ser uma prótese com material, assim, que não é natural, sim, mas você também pode trabalhar a retirada de uma parte do fêmur, de algum osso, que se encaixaria ali perfeitamente, moldado. Mas aí isso, no processo cirúrgico, já está pronto, inclusive com a fixação dos parafusos. Ele vai fazer um corte muito menor, ou seja, ele invade menos a pessoa, é mais rápido, retira o tumor, coloca o pedacinho, fixa, fechou. Risco muito menor, porque qualquer exposição gera risco. E nesse caso mostrou muito bem, detalhadamente, onde seria que o tumor, ele degenerou o osso da mandíbula. Então seria muito legal, porque tipo, até aqui mesmo tá puxando um pouco para o maxilar. Então tá muito interessante esse modelo. Então, e nós temos que garantir que o que vai ser feito aqui vai garantir aquela mordida que é forte. Gente, isso é muito forte, essa mordida. Eu sei porque minha neta morde meu braço aqui e a gente sabe a força que é quase um tubarão. Ah, não, vou entrar no mar comer tubarão. Não, posso entrar, porque minha neta morde igual. Então, os esforços mecânicos que vão estar sujeitos a qualquer parte aqui tem que ser analisado na substituição, né? Nós vimos um caso que a pessoa praticamente não fez a parte da face em algum lugar e ela fala, e ela tira a prótese. Gente, ela não pode tirar a prótese
A prótese tem que ficar embaixo da pele. Nós não trabalhamos com isso, mas nós entendemos que isso é uma falha grande de procedimento, porque a pessoa ela está exposta a uma rejeição visual. Só olhar, isso mexe demais, isso ofende, isso gera trauma. Joga o nariz, a pessoa tira o nariz. A prótese ela tem que ser o mais realista possível do que era. Aí você usa até inteligência artificial para espelhar tudo isso, mas ela tem que trazer um conforto para a pessoa, eles estão mais próximos do normal. Então nós pegaríamos, na verdade, o que seria essa ideia de prótese, estaríamos adaptando a realidade da estrutura óssea que ela tem, colocaríamos embaixo, aí cobre com a pele, faz uma maquiagem bonitinha, só para ficar alegre, e vai viver normal. É que nem seria prótese de nariz. Ninguém precisa saber o que você tem embaixo, se é de verdade ou se não é. Né? É aquele caso que, nossa, choca muito quando a pessoa sorri, aquele dente de ouro. Gente, o dente de ouro pode mostrar que você é rico, mas por que não faz, né, com resina, igualzinho? Então, o uso de tecnologias para o pré-operatório ou para a substituição de partes hoje está muito avançado. Gente trabalhando em substituição de pele com parte orgânica. Nós estamos sabendo de casos em que estão tentando fazer a construção de uma córnea. Você não precisa esperar um doador, uma impressora, no processo de biofabricação ou biotecnologia. A gente tem aqui, ali naquela figura rosinha, né, material orgânico sendo impresso. Por quê? Às vezes você precisa colocar isso junto de um outro material para que o corpo entenda. Eu vou regenerar isso aqui porque isso é natural, é orgânico, né? E aí o corpo, uma máquina maravilhosa, faz o papel dela. Que nós não fazemos uma super tecnologia 3D, a gente trabalha associado com o organismo para que ele possa regenerar alguma coisa. Então isso é um pouco do que a gente faz no CTI e ter orgulho de ser, isso é Brasil. Nós não trabalhamos isolados, sozinhos a gente dificilmente iria conseguir, mas com outros institutos, com universidades, a gente consegue fazer coisas muito boas, né? E a intenção é trabalhar o cidadão. Nós vamos trabalhar com o SUS, a parte de saúde, ou treinando universidades na formação da mão de obra, que pode para o SUS ou para a particular, tem importância, né? Mas que alguns realmente vão trabalhar o que seria o benefício geral da população. Então isso é um pouquinho do que a gente faz. Temos outras áreas, a parte de robótica, ele está dormindo porque ele caiu da mesa, né? Ai, sério? Está descansando um pouquinho as baterias, mas o robô em si não é interesse nosso. O robô é uma máquina que a gente compra. Naquele caso, ou no caso dos outros robôs que nós trabalhamos, é a interação homem-máquina. Eu preciso trabalhar a pessoa que tem dificuldade de falar com pessoas, para que ela possa se abrir e começar esse processo de comunicação, até que você consiga colocar ela num ambiente normal e ela consiga ter alguma facilidade. Às vezes a gente trabalha crianças ou mesmo adultos que sofreram trauma. Você foi sequestrado, você foi espancado, judiado, houve digamos assim, uma lesão física mais séria, a pessoa se fecha, a criança se fecha, não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com ninguém. Mas ela carrega isso. Enquanto ela não falar, não interagir, ela está sempre com aquilo pressionando a vidinha dela. Então, com o robô, um humanoide, mas não perfeito, nós vamos trabalhar esse limite de qualidade, porque na pessoa ele não vê confiança, ele sente medo. No robozinho ele brinca, ele dança. Aí você, conforme vai trabalhando sessões, você insere a mãe, o pai, um amigo, outras pessoas, até que ele tenha a ideia de que não está ruim ter outras pessoas participando daquele momento alegre. E aí a criança vai se abrir antes de ter esse padrão de várias pessoas, mas é nessa interação que nos interessa o uso do robôs. Trabalhar a relação entre pessoa e alguém que tenha essa dificuldade de comunicação.
Tecnologias avançadas, mas algumas a gente tem. Nós não precisamos desenvolver, isso tem no mercado. A impressora a gente não precisa construir, não precisa desenvolver, ela tem no mercado. Mas a aplicação é o que realmente nos interessa. É interagir com outros institutos, com outras áreas de conhecimento, para que a gente possa trazer um benefício para a sociedade. Isso é o que a gente faz. Tem muitas áreas, mas isso é um pouquinho do que a gente faz. Nós estamos dois lados da ponta. Nós somos professores de escola de ensino fundamental e muitas das vezes a gente pega um aluno ali com 12 anos e às vezes o aluno senta ali, ele tem que ficar lá várias horas sentado na cadeira lá e entende um monte de informação. E muitas das vezes ele não tem ideia que aquela informação no futuro vai se transformar nisso. Sim. Então tá aí, ó, pessoal, às vezes é chato, pô, tá cansativo a aula, tá aí. Mas olha o conhecimento que vocês vão adquirindo, se vocês realmente colocar em prática tudo aquilo que vocês vão aprender. Então foi um prazer, foi uma baita de uma aula, vai ficar gravada, tá certo? E que isso transforma a vida das pessoas. Então é o conhecimento ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não tem nada mais extraordinário que o ser humano possa criar. Isso. Parabéns, foi um prazer. Posso falar uma palhinha para os alunos? Pois não. Claro. A gente ouve muito falar em outros países, em tecnologia, em avanços, gênios. Na verdade, as pessoas que desenvolvem as grandes tecnologias são pessoas que aprenderam a gostar de aprender. É só isso. Quando a gente gosta do que a gente está aprendendo, a gente evolui, a gente entende que a língua portuguesa, uma redação, tem uma relação com matemática, com química, tudo se ajunta para um resultado maior. Então, façam o possível para aprender a gostar de aprender. Esse é o mundo, digamos assim, que nos coloca lá em cima no conhecimento. Não precisa ter nascido gênio, não precisa estar na melhor escola do mundo. Se você aprender a gostar de aprender, você vai ser um tremendo profissional em alguma área, em qualquer área, trazendo resultados que beneficiam sempre muita gente. Isso que é o gostoso, é ver o resultado do nosso trabalho sendo distribuído para muitas pessoas. Pode ficar rico, pode não ficar rico, mas o prazer de aprender traz muito benefício para a nossa saúde, né? E para o nosso desenvolvimento profissional. Todas as matérias da escola são importantes. Então, o pessoal aí da Carlos Celso Lenardoso, Santa Albertina, prazer ter conversado aqui e guardem essas informações, porque isso aí pode transformar vidas. Um abraço, pessoal, até mais tarde. Um abraço. Tchau. Andando aqui nos corredores, isso aqui me chamou a atenção. Eu vou dar pausa para virar a câmera e a gente vai dar uma olhada no que é isso aqui. Bom, mostra de professores uma atividade investigativa de física para cálculo da velocidade do som utilizando plataforma de Arduino. Bom, então vamos lá. Aula de física nós temos na escola, plataforma de Arduino nós temos na escola, e às vezes a gente não tem o conhecimento necessário para fazer isso acontecer. Mas nós temos um rapaz aqui simpático, entendeu? Olá, tudo bem? Beleza? Que vai explicar para nós aí, os professores vão estar assistindo aí, o que é o que o Arduino consegue fazer para melhorar as aulas de física no cálculo da velocidade do som. Com certeza. O Arduino é excelente para várias coisas. Eu dou aula de física há 17 anos e com o Arduino nos últimos 5 anos, porque ele ajuda muito. Eu consigo no Arduino, que ele é um pequeno computadorzinho, fazer a ligação de vários sensores para poder verificar coisas. Então pode ter sensor de temperatura, sensor de umidade e esse daqui que é um sensor de presença. O que ele está fazendo aqui? Ele está medindo para a gente o tempo de reflexão de uma onda sonora. Quem está aqui, e vocês aí também do vídeo, não estão escutando nada, certo? Por quê? Porque o som que está aqui, ele é um ultrassom. Então ele é um som numa frequência maior que o ser humano consegue escutar. Mas por que eu sei que ele está aqui? Tá vendo o número que está aqui na tela? Esse número é o tempo de reflexão. Agora, se eu coloco a mão aqui no meio do caminho, esse tempo muda, certo? Ele mudou ali na tela. Por quê? Porque agora o som ele está batendo na minha mão e voltando. Então nessa aula, os alunos têm que montar essa estrutura, fazer ele funcionar e fazer o cálculo da velocidade do som, medindo a distância, vendo o tempo, delta S sobre delta T. Então é uma aula que eles engajam bastante, eles se movem bastante para fazer a física funcionar. Parabéns.
Então, pessoal, tá vendo? Quando a gente quer fazer, tem um ditado: quem quer fazer alguma coisa arranja um meio, quem não quer fazer nada arranja uma desculpa. Nós temos todos os materiais, sensores aí, é só a gente colocar a mão na massa. Tem vários exemplos legais pra gente seguir aí, tá bom? Até mais. Obrigado, meu querido. Nós estamos aqui no governo do Maranhão. Tudo que você pensar de tecnologia, lá, parte química, governo federal, tudo de mais alta ciência. O que as mulheres andam produzindo na ciência, tem aqui uma área só dedicada para as mulheres. E aqui tem uns stands. Universidade Federal, tá vendo? Tem várias lá, academia. Olha aqui, vamos pegar aqui, ó. Olha aqui, a parte, ó, capacete sustentável, tudo que a gente for só. Vamos dar uma percorrida rapidinho para vocês terem uma ideia do que é produzido aqui. A geografia, edição, geógrafo, transformando. Aqui nós temos lá. Aqui nós temos lá, Renato Asher. E aqui vamos entrar para cá. Programa, olha lá, Programa Nacional de Popularização das Ciências. Então aqui nós temos ciências para as crianças. Olha lá, a parte Kids, o que a ciência está fazendo. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá. E aqui está a SBPC. Tá vendo? O balcão de informações, SBPC para as crianças. Aqui o pessoal. A área de ciência e inovação. Palestras. Mais ou menos que não se adaptava àquele formato. Era quem foi expulso da escola, é quem não conseguiu rever. Então eu sou da torcida dos mais ou menos. Eu gosto dos mais ou menos porque eu também sou mais ou menos. Eu não sou a vidão da estrela. Ciência quântica. Então educação e esses espaços que eu acho fantástico, que pelo menos os maiores cientistas, os revolucionários daqui, ó, túnel da quântica. Olha lá. Olha só. E aí a gente pega Mark Planck desde 1900 até 2025, que já revolucionou aqui a ciência quântica. E aqui nós temos, olha lá, marcos cronológicos da ciência no Brasil. Olha lá. Todos os cursos que estão apoiando. Olha aqui. Então, conforme o centro de lançamento de foguetes. Aqui, eu tô vendo, tem até um quiz para as pessoas poderem estar interagindo, saber o quanto que ela manja de ciência. Atividades. E aqui, ó, Circo da Ciência. Nós, ó, área gamer, arena robótica. Aqui aonde você olha, você vê ciência. Então, os alunos muitas vezes ficam em sala de aula, ficam pensando, pra que eu vou estudar ciência? Pô, que negócio é chato. E a gente começa a observar todos que estão aqui, pessoas que conseguiram transformar a sociedade através da ciência. A ciência móvel. Olha só os espaços que nós temos aqui. Ciência em Foco. Aqui.
Banco de Palmas. Ali vem a parte da Ciência e Mulher. Daqui a pouco a gente vai ali para dar uma olhada. Arena Digital. Olha só. E nós temos aqui, ó. Ó, nós temos aí uma cortadeira laser. Olha lá. Uma cortadeira laser e uma impressora 3D. E muitas coisas que se podem produzir aqui na Arena Digital. Tudo bem? Museu Goeldi. Recife, capital da ciência. Atenção, jovens cientistas em potencial. Se bater a curiosidade, entra. Se não bater, entra também. Recife, capital da ciência. E aí, você gosta de jogar e acha que a ciência não está junto aqui? Está enganado. Olha lá, mostrando que a ciência ela é feita para produzir até inclusive jogos, coisas legais. Coisas legais, inclusive jogos. Só jogando aqui. Vamos lá. Olha aqui a Arena Robótica. E aqui, ó, material que nós temos aí lá na escola Carlos Celso Lenardoso, em Santa Albertina. Esse material, placa protoboard, sensores, tá vendo? Aqui é possível ali fazer uma oficina, assim como estamos fazendo aqui, dá pra gente fazer aí na escola. Ó, planetário, vai à escola. Olha aqui, ó. Aqui são os componentes, a maioria desses componentes nós temos aí na escola. Então quer dizer que um kit simples dá pra você fazer lá, pessoal se divertir. Olha lá. Os receptores, as placas, tá vendo? Olha lá. E vamos lá. Ó, isso, pau. E molde DNA. Meu, é muito lugar. Fazer vários pequenos vídeos, senão isso aqui já ficou muito longo. Depois a gente vai mostrando. Mas tá aí o que a ciência está produzindo no Brasil inteiro. Até mais. Ó, chegamos aqui num campo que todo mundo gosta, tá? Difícil quando você fala em espaço, e aqui nós temos Dia Espacial Docente. Opa! Tá? O objetivo ao Dia Espacial Docente é um projeto de extensão voltado a professores do ensino médio da rede pública, só que aqui nesse caso é do Rio Grande do Norte, tá? E aqui nós temos aqui, e a gente vai olhar aqui que eles, nós temos aqui alguns. Deixa eu dar pausa. Bom, falando aqui, nós estamos com o Cristiano, que vai explicar um pouquinho pra gente aí, pros professores. Nós temos vários professores que trabalham com a aula de física, e dentre esses assuntos cai a astronomia, e aí ele vai explicar pra gente um pouquinho o que é o projeto dele aqui. Bom, aqui eu sou o Cristiano da Agência Espacial Brasileira, né? Então a gente está aqui com um projeto mostrando, a gente tem uma capacitação para professores, né? Da parte de aeroespacial, então está mostrado aqui no banner, né? E no satélitezinho, e a ideia é você construir um satélite todo funcional, com a eletrônica, todo satélite grande, né? Para poder ser lançado num balão, para que os professores consigam ver a questão do rastreio, consigam ver o sistema de telemetria, de telemedidas, né? Assim como seria no caso do satélite real, né? Então a gente tem essa capacitação que é oferecida lá para professores na nossa unidade regional lá de Natal, da Agência Espacial Brasileira.
Então, ó, uma das coisas que a gente fala é custo. E é só rapidinho para ter uma ideia, qual é o custo para fazer isso daí? Bom, a questão do custo tem que ser discutida caso a caso e tudo mais, mas a própria EB ela tem recursos, né? Para poder apoiar, na verdade. Então, para o pessoal que quando a gente tem esses editais, quando a gente tem esses chamamentos, não tem o custo caso ao custo da agência. Perfeito, muito obrigado, hein? Então tá aí, pessoal, mais uma aula de astrofísica. Bom, estamos aqui. Ciência pop. Opa! Ciência pop. Vamos dar uma olhada aqui. Mais ciência na escola, dentro de estantes, Uma criarte. Aquela que nós também temos na escola. O que é interessante a gente observar, muitas das coisas que nós estamos vendo aqui, nós temos na escola. Então não basta ter recursos, tem que saber utilizar os recursos. Então aqui, o material que nós temos aí, vamos ver lá. Pessoal produzindo. Ali, ó. Olha só, dá para produzir os tubarões. Olha só, todo esse material feito, ó, célula. Então você consegue observar, ó, aqui a cortadora laser, né? Protoboard. Então esses materiais são todos materiais que nós temos aí na escola. Se nós fizermos reunião com os professores, começarmos a capacitar o pessoal, ou tanto de material que dá para ser produzido. Ou seja, não basta ter os recursos, nós temos que saber disponibilizar os recursos e saber utilizar. Fiocruz, uma das maiores produtoras de vacina do Brasil. Ciência presente na vida da população. Então é isso aí. Coisas desde o Pikachu que nós já estamos acostumados a fazer. Então, professora de química orgânica, quanto tira foto do. Olha, a gente fez essa impressão de todas as emoções, né? A gente chama isso de moléculas do cotidiano. Então, o que a gente teve a ideia? Pegar cada uma das emoções e fazer impressão 3D. Então, a garotada vem aqui e a gente pergunta, você sabe qual é a molécula da adrenalina? Aí a pessoa tem que tentar descobrir, né? E não é fácil, ninguém tem estudo aí na máquina da garotada. Então, a ideia é isso. A molécula da adrenalina é essa. Aí a garotada tem que procurar. Achou? Nada, tá vendo? É isso que tá ao contrário, né? Então, aí a garotada vai vindo aqui e pergunta qual é a molécula da serotonina. Vamos chutar. Olha, você vai ganhar nota 10. Agora, A citocina. eita ferro. Acho que ela não tá nem aí, né? Tá onde? Onde tá a citocina? Quer ver se muda, tá, o que o Ricardo falou. Agora eu lembro. É muito grande. Dopamina. Dopamina. Não é essa não. É essa aqui, ó. Tá vendo? Então a garotada vai aprendendo de uma forma lúdica, né? A saber as moléculas, a reconhecer. Claro que não vai precisar guardar isso tudo, mas vai aprender. E essa é uma forma lúdica de você aprender química. Então a gente faz a impressão na máquina 3D. Tem muitos professores e pessoal da área de química acha isso uma forma muito interessante e lúdica da gente poder ensinar.
E aí vocês podem seguir o INT, vocês já seguem o INT. E a gente tem muitas informações dos projetos, dos resultados. Nós somos lá do Rio de Janeiro, nós somos ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu no Instagram direto? Opa! Não, aqui. Isso aqui vai para o Instagram direto. Basicamente, o espectrógrafo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a luz que está vindo da estrela, da galáxia, que está sendo observado, vai passar por essas lentes e uma rede de infração. Essa rede é uma unidade de vidro com vários prismas desses mais ou menos parecidos desenhados. Então a luz, ao passar por aqui, ela se separa, ela se espalha com seus vários comprimentos de onda. Esses vários comprimentos de onda que compõem a luz todo, a gente conhece como espectro eletromagnético. Essa parte visível, colorida, é a chamada espectro eletromagnético visível, que é onde o ser humano consegue enxergar. Do lado do vermelho, vindo para cá, a gente tem outras frequências, outros comprimentos de onda. Aí você vai ter o infravermelho, ondas de rádio, micro-ondas e assim por diante. Do lado do azul, a gente vai ter raios UVA, UVB, raios X, raios gama, vão vindo para essa região de cá. Mas para que o astrônomo, o pesquisador, utiliza isso aqui? Quando ele passa a luz da estrela, da galáxia, daquele que está sendo observado por aqui, ele consegue saber várias coisas sobre a estrela que ele está observando, como composição química, a massa, a temperatura, consegue saber se ela está se aproximando, se ela está se afastando, analisando o que? A luz, ou seja, o espectro daquela luz que está chegando. Agora, a grande pergunta é como que ele faz isso? Tem vários tipos de pesquisa que ele pode fazer assim. Ele consegue, inclusive, se já está se aproximando ou se afastando. Qualquer elemento químico que você aqueça, ele emite luz. Só que ele não emite luz no espectro inteiro. Ele emite luz numa região do espectro e ele é mais acentuado em alguma dessas linhas assim. Nenhum elemento químico vai ter a mesma assinatura do outro. Então, quando ele observa a luz do Sol, por exemplo, ou da estrela qualquer, ele verifica que naquela luz existe um componente que um determinado elemento é causador daquilo, ele identifica qual aquele elemento que está causando aquele pedacinho do espectro aparecendo ali. E com isso ele consegue calcular várias coisas, inclusive saber a história da estrela, saber como ela evoluiu para aquele momento ali. Bom, andando aqui, mais uma coisa me chamou a atenção. Mulheres na mecânica. Então eu vi que Mulheres na Mecânica promovendo o acesso e eu vi ali logo uma impressora 3D. Então o que será que nas aulas aí a gente conseguiria fazer com uma impressora 3D? Lembrando que nós temos aulas de mecânica na física. Então vamos ver aqui com a dona Amanda, que está aqui para atender, o que as mulheres fazem com uma impressora 3D na física. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Falando um pouquinho do projeto Mulheres na Mecânica, né? O nosso projeto, ele busca incentivar, né, as meninas na área da mecânica, não só no curso técnico, mas no curso de engenharia. Então, o nosso projeto traz meninas de escolas públicas, fazendo do Instituto do IFPR, e aí a gente promove workshops para elas. Então, elas chegam 2 horas da tarde, só saem no final da tarde, e a gente apresenta um pouco das áreas da mecânica, parte de projeto, parte de automação, metrologia, gestão, mercado de trabalho. E para além do workshop, a gente faz uma visita nos laboratórios e mostra que cada laboratório que a gente estuda lá faz. E também oferece lanches e faz o sorteio também de algumas engrenagens que a gente imprime na impressora 3D, fala um pouquinho de manufatura aditiva, fala várias, tenta resumir um pouco, né, porque a área da engenharia mecânica, da mecânica é bem ampla. E aí, além dos workshops que a gente promove para as meninas de escolas públicas, a gente faz rodas de conversa, porque além de tentar trazer meninas para dentro da área da STEM, a gente também tenta fortalecer o nosso meio e também, né, para diminuir essa evasão escolar. Então, as rodas de conversa são para a gente fortalecer os meninos que já estão no curso técnico e no curso de engenharia. E também a gente promove o Natal e o Dia das Crianças Solidárias, onde a gente traz crianças de vulnerabilidade social dos bairros mais pobres ao redor do nosso campus. E aí a gente né, os alunos se voluntariam para a gente ficar se revezando para cortar a laser
as pecinhas pra gente fazer o carrinho e o avião. E aí é um dia bem legal, porque as crianças vão lá, elas mesmas fazem a montagem, aí tem vários voluntários do curso de engenharia, do técnico em mecânica, aí eles pintam, lancham, a gente também faz um workshop, mas de uma forma mais lúdica, mostrando um pouquinho a área da mecânica, e sempre reforçando, né, essas pessoas em vulnerabilidade, que por muitas vezes são minoria, podem ter acesso a essas áreas, e elas também são capazes de adentrar nesses cursos. Parabéns. Então, nós temos aí vários exemplos interessantes e que devemos replicar aí no estado de São Paulo. Um abraço, parabéns. Muito obrigado. Ciências exatas e da Terra. Eu dei a dica, quem pegou, pegou. E a vitória passa à frente no placar. A disputa vai ser intensa. Próxima pergunta. O painel Lattes permite que tipo de visualização e download de informações? Apenas dados agregados, dados por sexo, faixa etária, cor, raça, etc. Somente lista de nomes ou apenas gráficos estáticos? Para conhecer o painel Lattes, use a cabeça e entre no portal do CNPq. Lá você verá todos os dados do fomento à ciência nacional. Dados por sexo, faixa etária, cor, raça, etc. O L está pegando fogo e assume a liderança. O L, não sei, pessoal, vocês vão estar felizes. Já fizeram esse quiz, viu? Não tá certo não. A gente vai rodando, aí foi sorte, a gente vai rodando. Qual o número de beneficiários de bolsas e auxílios do CNPq no Nordeste? 31.121, 60.580.